TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão. Hoje conversando aqui com o irmão Estevam, diácono da igreja da cidade de Feliz, também aqui líder do Exército do Boi. Lembra do irmão Estevam? Nós filmamos o casamento deles. Ele e a irmã Renata lá naquele dia de casório, encontro da igreja de São Jesus em Canela, Gramado, né, Estevam? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. E como é que era, Canela ou Gramado? Gramado. Aí, viu? Renata, viu? Tá tudo lembrado, tá na memória, gravado no coração. Olha aí, que beleza. É o amor fluindo, que beleza. Irmão Estevam, conta um pouquinho mais para nós aqui dessa função aqui. Como é que é exercer liderança na casa do Senhor? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande. A gente está lá, opa, agora eu sou liderança. Aí o Senhor vai lá, não te ensoberbece. É verdade. Mas, Senhor, eu tenho uma responsabilidade grande. Como é aí? Tudo isso nos ombros, a gente às vezes pensa, está no meu ombro agora, será? Será que está com o Senhor? Como é que tu lida com toda a situação aí, Estevam? Olha, irmão, é uma grande responsabilidade e realmente assim, o Senhor diz assim que a gente tem que esquecer de tudo que a gente já sabia antes, né? Porque ele começa a colocar da forma dele, da maneira dele, e o Senhor, por uma misericórdia, assim, ele já introduziu muitos materiais assim dentro da igreja. Por exemplo, estabelecendo um modelo do monte, como é que é a obra de edificação na casa dele. E o que ele mais pede para nós assim, é o despointe, né? A inclinação do nosso coração para ele poder operar por meio da gente. E esse é o trabalhar. Esse, muitas vezes, é a nossa dificuldade, porque muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma, da nossa maneira. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho um temperamento meio ativo e meio colérico, assim. E aí, muitas vezes eu tenho tentado fazer da minha forma e glória a Deus, o Senhor tem frustrado, porque a forma dele, assim, é sobremaneira excelente. E é dessa forma que a gente tem que proceder, né, na casa dele, né? Que é verdade, eu vejo isso realmente, como o Senhor tem trabalhado na vida dos vasos, tenho essa oportunidade tremenda de conversar com os irmãos, e como a gente tem esse relacionamento com vários irmãos, a gente vê como o Senhor tem nos levado a realmente aquela busca incessante de saber o que o Senhor quer das nossas vidas, né? E a gente poder se colocar como vaso. E aí quando um vaso é chamado para uma liderança, eu fico vendo assim que é interessante, é legal e também gera muitas situações, muitos trabalhares na igreja, né, Estevam? Porque como a gente às vezes olha lá, tem umas justiças próprias na vida da gente que vem os irmãos e dizem, mas espera aí, eu que merecia ser um cargo. E a gente tem que ir lá orientar, passar aquele amor, dependente, vendo às vezes que uma pessoa está com inveja, está com ciúmes, aquele trabalhar todo, e a gente tem que entender que é natural, que faz parte do trabalho da igreja, como trabalha lá, trabalha aqui. Mas falando aqui nesse momento, como é lidar com tudo isso, né, Estevam? Porque realmente, assim, eu creio que o irmão já deve ter experiências, claro que a gente não está aqui para relatar o fato que aconteceu com a pessoa, com o ciclano, com o beltrano, mas está aqui para a gente ver como é que é esse trabalhar no coração do vaso que é chamado para liderança. Porque eu vejo que das pessoas que são chamadas para liderança, há um trabalhar tremendo, uma dificuldade, muitas vezes, para encontrar como eu agora vou saber para melhor exercer essa função no Senhor. Então, o que o irmão tem usado como base de alimentação para poder, com isso, agora cumprir com esse novo chamado? O irmão Estevam, que já estava aqui como diácono, né? É o homem lá responsável pela sonorização do ambiente da Igreja de São Jesus, por transmitir as ministrações da Igreja de São Jesus também.
Tá lá, ele por trás das câmeras, é o que faz a qualidade, tudo lá produzindo, para que você tenha também a administração de mais uma igreja disponível. E também para os membros aqui da Igreja de Senhor Jesus, como a gente vê, às vezes a gente não consegue acompanhar. Pá, perdi o culto, e agora? Puxa, vou poder assistir no site Pão de Judá e poder acompanhar o que, e assim não perco o que houve de ministração na congregação da qual eu pertenço. Estevão, compartilha um pouco por nós, ou aquilo que tu sentiu, eu estou dando alguns ganchos aqui, né? De assuntos, mas assim também não quero direcionar nada, porque tu possa também compartilhar com a gente aí. Bom, isso é um trabalhar que o Senhor tem feito assim grandemente, assim eu vejo no meu coração, na minha vida, porque diante das dificuldades que tem para os ministérios ou para a obra que Ele colocou para a gente, assim, a gente vê que realmente a gente é impotente, a gente não pode nada, e aquilo que Deus diz assim na palavra dele lá em João 15, versículo 4, se eu não me engano, que sem mim nada podeis fazer. Vamos conferir, não sei se é isso, irmãos. Mas assim, ó, e realmente assim, ó, sem Jesus a gente não pode fazer nada, porque a todo momento, diante de uma circunstância natural, diante de uma provação com irmãos ou alguma coisa assim, é difícil a gente buscar por nós mesmos a mansidão. E é só no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele tem mostrado para mim muitas áreas da minha vida das quais elas precisam ser curadas. Na área de rejeição, na área de rebelião, na área de ter o Senhor como nosso suficiente Salvador. Enfim, Deus tem mostrado assim as máscaras que há dentro de mim, nos irmãos, porque o Senhor tem mostrado realmente o pecado que habita na gente. Então a gente não tem como considerar um irmão santo ou eu propriamente santo, e sim apenas o Senhor. Então, num cargo de liderança, o que a gente precisa mais fazer é servir no Espírito, para a gente conseguir realmente liderar, porque senão tudo é vão, tudo é em vão, sabe? Não tem como eu, por exemplo, assim, em alguns conflitos eu descobri que eu tenho uma tremenda rejeição que precisa ser tratada. E aí eu já comecei a comer, por exemplo, do livro O Dano da Amargura. Amém. E aí por quê? Porque a rejeição causou algumas coisas assim. Outro livro muito interessante que eu achei, que tem me ajudado muito nessa obra, é Senhor, Serve e Conserva. Amém. Porque o Senhor mostra que se a gente não praticar verdadeiramente a palavra dele, o caminhar junto do Senhor, a gente não consegue, porque o caminho é estreito, o caminho é apertado. Então, não tem como. O Senhor me diz assim, ou tu pratica, ou vai ser reprovado. E se é reprovado, vamos lá, o Senhor, não desanimamos, ser forte e corajoso, vamos lá que o Senhor é conosco. Então, eu tenho aprendido muito a questão da perseverança, a questão de que o único perfeito e justo é o Senhor, e que, enfim... Irmão, você chega um pouquinho mais para cá, para a gente, lá pela direção aí dos nossos produtores, a gente está bem no meio centro do vídeo, olha que beleza, né? A gente tem esse auxílio do corpo aí. Então, irmão, e compartilhando sobre tudo isso, o que tu nos traz aqui com relação ao dano da amargura que tu compartilhou com a gente, né? Que tem meditado nesse livro. O que tu compartilha aí com os irmãos de o porquê dessa busca? Claro, a gente entende o porquê no âmbito geral, né? Mas o que tem ali dentro desse livro que pôde trabalhar na tua vida? Se pudesse dar algumas dicas para a gente aí. Bom, o dano da amargura, por exemplo, assim, a gente não tem como ter um relacionamento íntimo com Deus se existe alguma raiz de amargura no nosso coração, porque automaticamente a amargura ela é algo que não é de Deus, ela nos distancia do Senhor. E a amargura, esse livro ali, ele mostra direitinho assim como é que ela surge, como é que ela fica, porque eu compartilhei que eu sou meio colérico, né? E o colérico, muitas vezes tem a ira congelada dentro do coração, por achar que tem a razão em todo momento, ou por querer impor coisas, ou por querer, enfim, muitas vezes legalista. E o Senhor, ele tem trabalhado grandemente nisso. E aí eu vi nesse livro ali realmente a cura, né? Porque a gente tem que entregar o nosso coração para o Senhor, a gente tem que confessar ao Senhor todas as situações, a gente tem que começar a amar os irmãos verdadeiramente, a gente tem que orar pelos irmãos, a gente tem que compreender que não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades. A gente verdadeiramente começa a se dispor para o Senhor.
a gente começa a servir genuinamente o Senhor, a gente começa a se esvaziar de nós mesmos, e esse livro assim ele tem mostrado assim muitas coisas assim que precisam ser arrancadas de dentro da gente, que se dá pelo confessar da palavra dele, chegar num irmão, confessar aquilo que realmente sentiu que não foi de certa forma justa, ou perante o Senhor aquilo lá está errado. Enfim, tu te abre com o Senhor, e muitas vezes assim o Senhor tem utilizado dessas situações para mostrar aquilo que está dentro da gente, e a gente precisa se libertar disso. E nada mais como o fogo, né? E o fogo começa a nos provar diante dessas provações ali. As tribulações, as provas vêm, nos colocam para ver se a gente vai ser aprovado ou não. E agora? Tá aquela situação, vou me amargurar de novo ou vou perdoar? E agora? Como vai ser? E a gente vê como essas situações... E olha, eu vejo que nada como um cargo de liderança para ajudar nesse trabalhar do Senhor. Muitas vezes a gente fica assim, desejoso de um cargo. Olha, você que é desejoso, olha, estamos aqui a compartilhar, não é fácil, não é assim, realmente o trabalho intensifica, né? Aquele trabalho que a gente achou assim, não, agora eu vou ajudar mais o povo, quando a gente vem assolado pelas tribulações, pelas provas, porque o Senhor intensifica aquele fogo. Sabe aquela chamazinha do fogão lá? Que está baixinho, ele vai lá e dá uma levantadinha na chama, aquilo intensifica o fogo naquele nosso caldeirão, que é a nossa vida, e as coisas tudo começam a fervilhar, e a gente fica mais e mais... as coisas são mais tensas, eu creio, né? Mais intensas, achei a palavra, mais intensas aqui nesse trabalhar nesse momento. O que essa mudança, assim, Estevão? Porque o Estevão já estava aqui, né? Eu faço isso, mas de repente veio a unção, veio a deliberação do cargo. O que tu acha que mudou a partir dali, assim, na prática, aí, num testemunho da vida do irmão, que realmente sentiu que isso aqui mudou, eu pensava assim, agora penso assado, tinha que fazer assim, agora estou tendo que fazer diferente. O que tu compartilha com a gente assim que tu crê que pode ter mudado ou não? De repente não mudou nada. O irmão agora compartilha com a gente para a gente entender como é que foi esse processo aí. Mudou porque eu não costumava delegar muitas funções, e o Senhor diz que não gira só em torno de mim, que, enfim... Era um orgulhoso nato, né? Digamos assim. E o Senhor disse assim, não, Estevão, tu tem que começar a compartilhar algumas coisas. Tu não vai conseguir filmar e cuidar da parte do data show ao mesmo tempo, passar a Bíblia no telão. Tu não vai conseguir concentrar tudo isso contigo. Então, a gente tem que orar para o Senhor, para pedir quem é o vaso que pode se engajar nessa obra por amor, e confiar no Senhor. E todos nós somos sujeitos a falhas, assim, sabe? Porque o Senhor está trabalhando conosco. O que o Senhor oportuniza esse tipo de situação é como a gente tem compartilhado, realmente para expor o que está em nós, o que está no nosso irmão, ver às vezes assim, não fez daquela forma... Amém, vamos orar ao Senhor, para o Senhor dar a direção, para ver como é que é. E antes, assim, eu procurava, se eu via assim que o irmão, não vai dar certo, ele não está nem um pouco interessado, ou isso e aquilo, mas não é o que eu acho, é o que o Senhor acha, porque o Senhor não vê como a gente vê. É como aquele servo do Senhor que foi ungir Davi, e o Senhor disse para ele, eu não tenho os olhos como vocês olham. Os meus olhos são diferentes, eu olho o coração que está naquela pessoa. Naquela passagem, Samuel olhou os outros filhos todos lá, né, do pai lá de Davi, Jessé. É esse, aquele lá é o cara, vai ser o rei. Não é esse, até que escolheu Davi lá, né? E eu vejo assim, realmente uma obra de amor, porque a gente vê que só com Jesus Cristo do lado é que tu vai conseguir suportar. Porque o inimigo ele não suporta a debilidade de ninguém. A gente vê isso. E normalmente quando a gente expressa ira, rancor, ódio, amargura com alguma pessoa, algum irmão, é porque o Senhor não está dominando aquela área da nossa vida.
E isso é um bom termômetro, porque daí a gente tem que se juntar mais para o Senhor. E o Senhor, ele deixou um manancial de materiais para nós, Marcelo, para a gente poder entrar no Espírito, para a gente poder ver aquilo que precisa ser curado dentro da gente. Porque Jesus, sem Jesus, a gente não é nada, e a gente precisa do Senhor para todas as coisas. E um cargo de liderança na casa do Senhor, ele é um cargo assim de muitíssima responsabilidade. A gente antes pensava que tinha que fazer, eu vejo por mim, eu fazia para as minhas coisas, eu sempre queria fazer o melhor, eu era minucioso, perfeccionista, isso e aquilo. E aí, às vezes, para as coisas do Senhor a gente vai fazendo, enfim, não é assim. Não é assim que o Senhor quer, e por mais simples que sejam as coisas, até mesmo varrer alguma coisa, a gente precisa do Senhor. Porque senão tu está varrendo ali e aí começa a vir aquela, mas olha só, o irmão, ele é um profeta, tu varre aqui. Não, o Senhor pagou um denário para cada um. Eu tenho o mesmo peso que o meu irmão. Apenas se eu varrer para o Senhor esse chão aqui, tá? Eu vou estar realizado com o Senhor. Porque o Senhor está olhando aquela situação que eu estou fazendo, que é para Ele, não é para mim e não é para os outros, é para o Senhor. E da mesma forma em relação ao profeta. Se o profeta querer usar lucros para ele, que como eu sou espiritual, que isso e que aquilo, ele vai ter a paga do Senhor diante daquilo. Então, assim, o nosso servir é para o Senhor. E uma das coisas assim que o Senhor tem trazido muito no meu coração, né, é realmente aquilo, o que quer ser maior no reino dos céus é aquele que mais serve, em amor. E para isso nós precisamos do Senhor. Que benção! Você acompanhando aqui, então, um pouquinho mais do testemunho aqui do irmão, que está o irmão Estevão falando sobre o encargo de liderança que tomou aí com o Senhor, agora a liderança do Exército do Boi, e você vendo como a gente passa por essas dificuldades. O homem natural buscando o espiritual, a gente tem grandes dificuldades e também o grande trabalhar do Senhor. Nós vamos fazer um intervalo aí comercial e voltamos em seguida. De bem com o pão.